E se eu te dissesse que, bem no auge da Guerra Fria, uma das maiores potências do mundo resolveu dar um passo que muitos considerariam absurdo: testar em seres humanos métodos para dominar a mente? No dia 13 de abril de 1953, o diretor da CIA, Allen W. Dulles, autorizou oficialmente o programa MK-Ultra, uma operação ultra-secreta com o objetivo de controlar a mente humana através de drogas, hipnose, tortura psicológica e privação total de consciência. Neste vídeo, você vai acompanhar como a agência usou o alucinógeno LSD não só como droga, mas como ferramenta de guerra mental em cobaias humanas que muitas vezes sequer sabiam que estavam participando. E fique até o fim. O que veio depois destes testes, a destruição de provas, os traumas humanos, tudo isso revela um mistério que permanece até hoje. Se inscreva agora, ative o sininho e garanta seu lugar nesta investigação sombria. Vamos descobrir juntos como a mente humana foi palco de um experimento que parecia ficção, mas era real. Estamos no início da década de 1950. A Guerra Fria atinge seu auge. Os Estados Unidos observam com preocupação relatos de prisioneiros de guerra norte-americanos que afirmam ter sido submetidos à lavagem cerebral pelos inimigos comunistas. A CIA sente que está ficando para trás. A URSS anuncia pesquisas, supostamente em controle da mente humana. O medo reina. E se o inimigo puder controlar nossos soldados, obrigá-los a trair ou agir contra seu país? No meio desse clima, o químico da CIA, Sidney Gottlieb, recebe a missão de descobrir: existe uma pílula da verdade? Um soro que apague memórias? Um agente que torne os seres humanos obedientes? Segundo a britânica, Gottlieb comprou praticamente todo o estoque global de LSD em 1953 para esses testes. Surge então o MK-Ultra, uma operação clandestina, codinome ultrassensível, com dezenas de subprojetos, muitos envolvendo voluntários que não sabiam que eram voluntários, muitos concentrados nos Estados Unidos e no Canadá. Pense nisso. Um governo poderoso, decidindo brincar de laboratório com a mente humana num cenário em que sobrevivência nacional parecia depender do impossível. Mas o que exatamente eles fizeram? Essa é a parte que te levará ao centro do terror psicológico. Vamos ver os métodos. Você vai descobrir como o LSD, as casas seguras, os espelhos de mão única e as vítimas sem consentimento formaram uma rede que beirou o inacreditável. Quais eram as ferramentas desse experimento? O MK-Ultra utilizou um coquetel perigoso de drogas, hipnose, eletrochoques, privação sensorial e isolamento, tudo para investigar os limites da mente humana. O LSD, por sua vez, ou ácido lisérgico, tornou-se peça-chave. Uma substância altamente alucinógena, imprevisível, que a agência imaginava poder controlar. Mas era exatamente essa imprevisibilidade que a tornava tanto promissora quanto assustadora. Um dos subprojetos mais chocantes, Operation Midnight Climax. Nesse esquema, casas seguras da CIA em São Francisco e Nova York funcionavam como bordéis clandestinos. As mulheres funcionavam como atração, clientes eram levados ali e, sem saber, tomavam LSD misturado em suas bebidas. Tudo era observado por agentes através de espelhos de mão única. Imagine, você entra num lugar acreditando que será somente entretenimento e, de fato, está prestes a virar cobaia de um experimento secreto. Em outros casos, os pesquisadores ligavam 2 gotejadores intravenosos em sujeitos. De um lado, barbitúricos, para quase nocauteá-los. De outro, anfetaminas, para despertá-los abruptamente. A ideia é que a combinação de entorpecimento e excitação pudesse produzir confissões, hipersugestibilidade ou mesmo apagar a vontade própria. As vítimas variavam: prisioneiros, pacientes psiquiátricos, civis comuns, sem que muitos soubessem que aquilo era parte de um experimento. E aqui vai algo para você refletir. Quando a mente se torna laboratório, quem protege o humano? E o mais perturbador ainda está por vir.
Na próxima parte, vamos ver como tudo começou a dar errado, os resultados inesperados, o fim precoce do experimento e a destruição de evidências. O mistério só se aprofunda. Apesar de todo o aparato, cientistas, dinheiro, riscos calculados, o programa MK-Ultra tropeçou nas próprias ambições. Os resultados, conforme documentos desclassificados, foram amplamente imprevisíveis, muitas vezes perigosos, tanto para os sujeitos quanto para os próprios pesquisadores. Em um memorando interno de 1960, Gottlieb reconheceu que, embora houvesse alguma utilidade em questionar sujeitos sobre LSD, nenhuma pílula de nocaute, soro da verdade ou agente de recrutamento eficaz havia sido identificado até então. Em 1973, sob ordem do então diretor Richard Helms, a CIA ordenou a destruição da maior parte dos arquivos MK-Ultra. 7 caixas foram moídas por Gottlieb segundo registros. O resultado? Um programa que se propôs a reprogramar mentes que acabou admitindo falha. E os danos? Humanos. Por exemplo, relatos de testes feitos em uma penitenciária mostravam detentos em estados de paranoia extrema, alucinações terríveis, vendo sangue nas paredes, homens virando esqueletos diante dos meus olhos. Um dos casos mais emblemáticos, Frank Olson, cientista da própria CIA, participou de um retiro em 1953, onde inadvertidamente foi dosado com LSD. Dias depois, despencou do 13º andar de um hotel em Nova York. Sua morte foi oficialmente chamada de suicídio, mas a família, anos depois, descobriu lesões antes da queda. Um mistério que persiste. Imagine, quem deveria proteger foi cúmplice. Quem era experimento virou vítima. E aí vem o que talvez seja mais importante: as consequências humanas e éticas. Prepare-se para ouvir o lado que a história oficial tenta esconder. Agora analisaremos o impacto real, nas vidas, na ética, na sociedade e as perguntas que o programa deixou sem respostas. Os números exatos nunca serão conhecidos, porque muitos registros foram destruídos. Mas sabemos que seres humanos reais sofreram, sem consentimento, sem escolha. Sujeitos usados incluíam pacientes em hospitais psiquiátricos, prisioneiros, pessoas com dependência, civis comuns. Em muitos casos, o consentimento informado simplesmente não existia. Uma violação direta do Código de Nuremberg, tratado que os Estados Unidos haviam aceitado após a Segunda Guerra Mundial. E a ética? Foi jogada para o lado. A ciência experimental transformou-se em tortura disfarçada. Como aponta um relatório, experimentos de privação sensorial, injeção de curare, repetição de mensagens gravadas 500 mil de vezes. Em muitos desses casos, o que se buscava era apagar memórias, destruir a identidade, fragilizar a vontade própria, criar o agente perfeito. Mas o agente perfeito nunca existiu. E o que sobrou foi uma trilha de traumas. E aí vem o que talvez seja mais importante, a pergunta que permanece: quantas dessas técnicas continuam, sob outras formas, até hoje? Quantas vezes a humanidade permanece gozando de progresso científico, enquanto o indivíduo é esquecido? Reflexão para você, espectador. Qual o valor real tem uma mente humana diante de um Estado que se sente sob ameaça? Mas a história não termina aqui. O legado desse programa nos alcança até hoje, em formas que talvez você nem imagine. Agora, vamos mergulhar no legado. O que o MK-Ultra deixou, o que ele simboliza e as perguntas que ecoam no presente. O legado do MK-Ultra é duplo. Por um lado, um aviso. Por outro, um enigma. Um aviso de que a ciência aliada ao poder estatal pode descambar. Um enigma porque muitas perguntas ainda não têm resposta. Em 1977, o Comitê do Senado dos Estados Unidos, liderado pelo senador Frank Church, investigou os abusos da CIA relacionados ao MK-Ultra. Ainda assim, ninguém em alta patente da CIA realmente foi processado por esses experimentos humanos. E hoje, ao olhar em volta, talvez vejamos ecos distantes daquele programa. Vigilância em massa, manipulação de opinião pública,
tecnologia comportamental, não iguais, mas com a mesma base. Controlar o que pensamos e como agimos. Se esse vídeo despertou sua curiosidade, clique em curtir, compartilhe com alguém que ama mistérios da história e escreva nos comentários. Qual dessas revelações te chocou mais? O LSD sem consentimento? A casa segura com espelhos? Ou a destruição dos arquivos? Se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora para mais vídeos sobre segredos históricos, experimentos e conspirações reais, que muitas vezes parecem ficção. E para encerrar, a maior lição talvez seja esta: quando o poder tem menos escrutínio e mais ambição, a mente humana vira laboratório. E sempre que houver poder demais e pouco controle, esse tipo de experimento pode voltar, sob outro nome, com outra tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.